Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que o crente, que o servo do Senhor, que todas as pessoas devem estar alegres. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos nós que estamos aqui nesse dia 1º/7 de 2020. Estamos na segunda Igreja Batista de Tianguá para adorar o nome do Senhor. E hoje nós vamos falar de adoração. Você que está no seu lar, onde quer que você esteja, adore conosco. Deus é digno de respeito. A nossa adoração a Deus deve ter em vista mostrar o nosso apreço ao nosso Deus. Ele é digno de respeito, de honras, de glórias. Com certeza, as formas práticas religiosas exteriores, os rituais, as cerimônias, as orações, tudo isso pode mostrar uma adoração a Deus. Mas nós temos que prestar muita atenção ao que diz a Bíblia, o que diz a palavra do Senhor. E Deus esclarece que busca aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Lá em João 4, 23 e 24. Quando Satanás procurou tentar Jesus a adorá-lo, Jesus Cristo repreendeu Satanás e disse fortemente: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele servirás. O apóstolo Paulo também equacionou a sua adoração a Deus, dizendo, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Paulo estava se referindo ao Antigo Testamento, quando falou que tudo crendo, estás adorando a Deus. Adorar a Deus não se baseia apenas em levantar as mãos e cantar louvores. Adorar a Deus é, acima de tudo, dedicar-se a nossa vida, dedicarmos a nossa vida para agradar ao Senhor. Ou seja, renunciar tudo aquilo que não está escrito, tudo aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus. E duas coisas são fundamentais na vida de um verdadeiro adorador: confiar plenamente que a palavra de Deus não falha e colocar em prática a nossa fé, pois é nos momentos difíceis, em todos os momentos, nós sabemos se ela realmente está firmada em Deus. Nós devemos colocar a nossa fé unicamente em Deus e adorar unicamente ao Senhor. Vamos orar em adoração ao Senhor, em espírito e em verdade. Oremos. Santo Deus, eu te louvo, Senhor amado, te adorando, ó Deus, nesta noite maravilhosa, Pai. Eu sei que o Senhor gosta da nossa adoração em todos os momentos da nossa vida, mas nós viemos aqui neste momento te render graças, Pai. Graças te damos, ó Deus, porque o Senhor é digno de louvor, de adoração. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é fiel, o Senhor é maravilhoso e está sobre nós, ó Pai. Recebe, Senhor, a nossa adoração nesta noite, neste momento que estamos aqui, ó Deus, para te adorar. Em nome de Jesus, amém. E vamos louvar o nome do Senhor, render graças a Ele, dizer que nós o adoramos, porque Ele é o nosso Deus, o nosso Senhor. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus.
Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos anjos a ti cantarei louvores. Na presença dos anjos a ti cantarei louvores. Nosso irmão Yeshua estará orando ao Senhor, rendendo graças. Deus amado Pai, estamos aqui, Pai, na Tua presença, para te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, Pai, que ainda vai fazer. Pai, queremos te pedir proteção, Pai, que o mundo possa sair, Pai, dessa situação, que possa melhorar, Pai, que possamos sempre estar na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amém. Deus deseja que a humanidade o adore em espírito e em verdade. A nossa adoração a Deus é mostrada em como vivemos a nossa vida diária e o cristianismo. O cristianismo é um caminho de vida, está em Atos 18, 25. É uma forma de pensar, atuar e viver. Ele afeta todos os aspectos da nossa vida, da minha vida e da sua vida. Vamos louvar o nome do Senhor com esta leitura bíblica que está em Salmos 104, 10, 28 e 145, Salmos 145, 15 e 16 e Atos 24, Atos 4, 24. Devemos ser gratos a Deus por todas essas coisas, pois Ele é nosso Criador e nos mantém vivos. Podemos entender o que o amor de Deus realmente significa para nós, quando nós pensamos em tudo o que Ele faz, só para tornar a vida possível. O apóstolo Paulo explicou isso da seguinte maneira: Deus dá a todos a vida, o fôlego de vida a todos e todas as coisas, pois por meio dele temos vida e nos movemos e existimos. Em João 3,16 ele continua dizendo: Deus mostrou seu amor por nós ao enviar seu Filho Jesus à terra para nos ensinar sobre seu Pai e morrer por nós. Por isso devemos adorá-lo. Vamos louvar o nome do Senhor. Ele é grandioso, Ele está sobre nós. E vamos contemplar suas maravilhas. Que você possa fazer este louvor como se fosse uma oração. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, o céu e a terra e os vastos oceanos me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar nas matas e florestas, escuto as aves todas a cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo teu poder sem par. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu.
Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Vamos fazer a leitura bíblica que está em Mateus 4:10. Atribua ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. Isaías 29:13. Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem. E nós vamos continuar adorando o nome do Senhor com um cântico que diz: é adorar. Nós devemos adorar a Deus acima de tudo, em tudo e por tudo. Vamos adorar com o cântico. Todos os planos de uma vida, deixar tudo pra lá. Quem nunca cogitou sair de casa, abandonar os sonhos no caminho, como folha seca, vento sem direção, virar um andarilho. Às vezes as portas se fecham, às vezes as lágrimas rolam, às vezes as luzes se apagam e o que se perde não volta. O que fazer? O que fazer? e se conhece a derrota.
maravilhoso e Ele está próximo de nós. Quando estamos no deserto, quando estamos alegres, quando Ele muda o nosso destino, Ele está sobre nós. Adoremos ao Senhor em todos os momentos da nossa vida. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui, tocando corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura corações, tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações, tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Amém. Deus de milagres, obrigada, Senhor, porque o Senhor está sempre, ó Deus, enxugando as nossas lágrimas na tristeza. O Senhor está sempre conosco na alegria, ó Pai, muito obrigada. O Senhor tem sido maravilhoso, o Senhor tem suprido, ó Deus. O Senhor tem agido em todas as nossas necessidades. E nós te adoramos, te glorificamos pelo que Tu és, Pai. Por Tua majestade, pela Tua soberania em nossa vida, ó Pai. E aqui, ó Deus, nós pedimos, ó Pai, pelas pessoas que sofrem neste momento ainda de isolamento, ó Deus. Nossa cidade está padecendo, Senhor,
Acampa os teus anjos, Pai, diante de cada canto dessa cidade. Nós te pedimos, nós te clamamos por isso, ó Deus. Senhor Deus, com as pessoas que estão no hospital, ó Pai, por conta do coronavírus. Senhor Deus, com as pessoas que também estão nos seus lares sofrendo a falta, ó Deus, de alimento, a falta, ó Deus, de uma palavra amiga, ó Deus, som dos corações, ó Pai. Penetra os corações daqueles que ainda não te conhecem. Nós te pedimos, nós te clamamos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Nós temos a leitura bíblica que está em 2 Timóteos 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus, proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Nós aqui colocamos diante do Senhor a vida do nosso irmão Marcos, que vai ministrar a palavra nesse momento. Santo Deus, ó Pai, Santo Espírito de Deus, fala, ó Pai, pela boca do irmão Marcos, que estará aqui nesse instante ministrando a palavra, ó Deus. Fica, ó Deus, a tua palavra nos nossos corações, ó Pai. Diz para ele, ó Deus, tudo que o Senhor quer que entendamos, que o Senhor quer que façamos, ó Deus, segundo a tua palavra. Nós te adoramos neste momento, ó Deus, através desta mensagem que o Senhor colocou no coração do irmão. Em nome de Jesus é que te louvamos, te adoramos. Amém. Boa noite, meus amados irmãos, seus salvos amados, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Queria convidar você reverentemente a abrir a sua Bíblia comigo, no livro de Apocalipse, último livro da Bíblia, Apocalipse, livro da Revelação, capítulo 1, Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse. Então vamos abrir as nossas Bíblias. O livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 1. Nós vamos ler dos versículos 9 ao 20. Apocalipse, capítulo 1, versículo 9 ao 20. Vamos ter mais um estudo aqui do livro A Cura pela Palavra, do autor Marcelo Aguiar. Nós vamos estar estudando hoje sobre consolo celestial, a cura pela palavra de Deus para a aflição, bem cabível no nosso momento. Como Deus sabe todas as coisas, como Deus conhece e sonda os nossos corações, Deus sabe que o mundo nesse momento precisa ser consolado da aflição que sofre. E Deus então hoje vai nos falar pela sua palavra nesse texto da palavra de Deus. Eu queria pedir que você estivesse reverente para podermos fazer a leitura bíblica, já rogando ao Espírito Santo de Deus que esteja falando profundamente ao nosso coração, para que a gente possa realmente ser tocado pela sua palavra, ser consolado pelo seu Santo Espírito e receber de Deus a cura pela sua maravilhosa palavra. Me acompanhe nessa leitura bíblica para podermos deixar Deus falar profundamente ao nosso coração. A partir do versículo 9, nos diz assim a palavra do nosso Deus: eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me
no espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreva no livro o que você vê e envia a estas 7 igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e a sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha com todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o Alfa, eu sou o primeiro e o último, eu sou o Alfa e o Ômega, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Eu queria hoje, vamos encerrar aqui lendo o versículo 20, né? Faltou o versículo 20, diz assim: este é o mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Que Deus abençoe a sua palavra. Nós vamos estar orando reverentemente, deixando Deus falar ao nosso coração, tirando lições maravilhosas da sua palavra, porque hoje nós vamos refletir sobre o consolo celestial, consolo que nós precisamos para esse momento de aflição, não é? A cura pela palavra de Deus para a aflição. Nós estamos passando por momentos de aflição no mundo. Nós vemos o temor, o medo das pessoas. Nós estamos num momento bem difícil no nosso município, onde foi preciso ser decretado o lockdown, o fechamento da cidade por causa do aumento do número de casos de pessoas atingidas pelo coronavírus, né? Então nós estamos num momento de aflição. No momento de aflição é o momento de ser consolado pelo Espírito. E nesse momento nós vamos pedir que o Espírito Santo fale profundamente e Deus, pela sua palavra, traga cura e console o nosso coração nesse momento em que nós estamos passando. Vamos orar. Pai querido e amado, nós agradecemos ao Senhor pela tua palavra, pelo o Senhor Deus estar nesse momento falando, Senhor Deus, à tua amada igreja e aos nossos queridos que estão ao alcance da nossa voz, que estão, ó Deus, sofrendo algum tipo de aflição. Pessoas, ó Deus, que perderam entes queridos, pessoas, ó Deus, que estão enfermos nos hospitais, ou mesmo, ó Deus, dentro do seu lar. Pessoas, ó Deus, que não podem sair, por isso, ó Deus, estão angustiadas, por isso estão, ó Deus, com o espírito abatido. Nesse momento, Senhor Deus, usa o teu servo, ó Deus, como o Senhor Deus tem feito todos os dias, para, ó Deus, falar da tua palavra e trazer, Senhor Deus, a tua mensagem para todos aqueles, ó Deus, que precisam ouvir, que precisam de uma palavra de consolo, que precisam, ó Deus, nesse momento ser restaurados,
da enfermidade, ó Deus, que estão enfrentando. Se ela, ó Deus, não for física, ela é psicológica. Se ela não for, Deus, psicológica, ela é espiritual. Então que o Senhor Deus esteja tratando todas as áreas da nossa vida, para que, ó Deus, nós estejamos saudáveis, para podermos, ó Deus, te adorar e também, Senhor Deus, ajudar aquelas pessoas que estão bem próximas a nós, pois nós oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Nós hoje vamos falar sobre consolo celestial. Nós fizemos a leitura aqui do livro de Apocalipse, né? Apocalipse, o último livro da Bíblia, o livro da revelação. E nós, seres humanos, nós passamos por muitas necessidades. Nós precisamos de alimento, nós precisamos de água, nós precisamos de ar, nós precisamos de amor, nós precisamos de companhia, nós precisamos de esperança, nós precisamos de consolo. E por isso que a palavra de Deus hoje ela vai falar sobre o consolo de Deus para as aflições do nosso coração, porque o mundo nesse momento está carente. Nós vemos que isso já vem acontecendo há algum tempo, né? Nós passamos algum tempo tranquilo, algum tempo sossegado, mas uma vez por outra aparecem aflições e nós precisamos ser consolados, nós precisamos ser tratados por Deus, nós precisamos receber uma palavra de carinho, nós precisamos receber a presença do Espírito Santo para podermos continuar a nossa jornada, porque como Jesus nos diz na sua palavra, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. No livro de Apocalipse, que é o livro da revelação, onde Deus revela para João as últimas coisas, as coisas que estão acontecendo na nossa geração, que já aconteceram há algum tempo atrás, e as que estão previstas ainda para acontecer. É um livro que é um dos livros que eu tenho assim muito cuidado de fazer uma interpretação. Tenho cuidado com toda a Bíblia, porque essa responsabilidade ela me foi colocada no momento em que Deus colocou em mim o dom da sua palavra. Então Deus me colocou algo sublime, de grande responsabilidade, em que não podemos fazer uma reflexão daquilo que não é verdade na sua palavra. O livro de Apocalipse ele é um livro da revelação. Ele é um livro onde Deus nos revela o mistério de coisas que ainda iriam acontecer. Algumas delas já aconteceram, algumas delas estão acontecendo nesse momento, e outras ainda virão acontecer, cumprindo tudo aquilo que Deus prometeu, porque a própria palavra de Deus nos diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então Deus cumpre fielmente aquilo que Ele diz na sua palavra, e o livro de Apocalipse é esse livro que Deus nos revela as coisas que irão acontecer. A palavra Apocalipse ela significa revelação. E nós estamos tendo agora uma revelação. No último estudo que nós tivemos aqui, eu pude compartilhar com você a seriedade daquele que tem a responsabilidade de trazer a palavra. Nós temos visto alguns vídeos serem publicados com profecias que não aconteceram, com pessoas que disseram que ia haver escuridão, que as casas iam ter a sua luzes apagadas, que passaríamos alguns dias no escuro, que precisaríamos encher a nossa casa de alimento para não passar fome, que precisaríamos ter velas especiais para poder não ficar no escuro, e nada disso aconteceu. Isso não é profecia bíblica, isso não é profecia da palavra, ao contrário da que nós estamos vendo hoje, quando Deus traz uma palavra de consolo ao coração do apóstolo João, que se encontrava angustiado, prisioneiro na ilha de Patmos, onde ele passou os seus últimos dias e morreu aí bem velhinho. Foi o último dos discípulos a morrer, não é? E ele então estava passando aqui por um momento de aflição, e ele tem uma revelação de Deus
para sentir o seu coração consolado. Primeira lição que nós vamos aprender na nossa reflexão de hoje é a realidade da aflição. A visão que João tem na ilha de Patmos, ela nos traz a lembranças, fatos da nossa vida, fatos que acontecem na nossa vida, fatos que acontecem no nosso cotidiano, aflições, tribulações, sofrimento. O próprio João, aqui quando ele está falando, ele diz: olha, eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento. Ou seja, o servo de Deus, quando aceita a responsabilidade de estar diante do ministério, ele pode se preparar porque ele vai enfrentar sofrimento. Os ministérios que Deus coloca na nossa responsabilidade são ministérios que trazem muita responsabilidade e que acarretam muitas e muitas vezes aflições. Eu tenho acompanhado durante algum tempo, caminhado junto com aquelas pessoas que estão à frente do ministério da igreja, e eu tenho visto que há uma grande responsabilidade e as pessoas às vezes elas ficam aflitas, elas têm algumas dificuldades no ministério, porque é uma missão muito difícil de fazer. Primeiramente, ela só deve ser feita por aquele que tem um chamado. É a primeira questão que eu queria que você pensasse comigo, porque na realidade as aflições elas fazem parte da nossa vida. Eu acompanhei na primeira fase da minha conversão, assim quando estava ainda no discipulado, aprendendo a palavra de Deus para poder exercer o ministério que Deus tinha preparado para mim, que eu não sabia nem qual era ainda, né? Eu me envolvi em todos os trabalhos da igreja, ajudei tudo que eu podia desde o início da minha conversão, e acompanhei que esse ministério ele é carregado de aflições, ele é carregado de dificuldade. A missionária Leucídia, por exemplo, deixou um noivado, ela já estava próxima a casar, tinha um noivo, recebeu o chamado ministerial de Deus, rompeu esse noivado, recebeu algumas críticas da família, porque a família já estava ali todos se preparando para o casamento, não entenderam o chamado vocacional dela, e ela então recebe esse chamado de Deus, ela vai para o ministério. E quando ela vai para o ministério, ela vai uma pessoa saudável. Mas eu já conheci a missionária tendo, por exemplo, algumas limitações causadas, algumas enfermidades, por causa da luta ministerial. E nós estamos vendo aqui que João se encontra numa ilha, né, como prisioneiro, e nesse momento aqui com o coração aflito, recebendo uma visita de Jesus Cristo. O próprio revela aqui nas suas palavras, quando ele está dizendo, ele recebe a visita de Jesus Cristo para consolar o seu coração das aflições que ele estava passando, da dificuldade que ele estava enfrentando, porque o momento de aflições, eles são realidade. Quem nunca passou por uma aflição? Quem tem a vida tão tranquila a ponto de não estar aflito? Eu acho que não existe esse cristão. Nós temos hoje uma teologia que ela é contrária ao que a Bíblia nos ensina. Nós estamos vendo aqui João, chamado por muitas pessoas de o apóstolo amado, tendo dificuldade na sua vida. E a teologia da prosperidade, ela diz que o crente não passa doença, que o crente não perde o emprego, que o crente não sofre aflições. Se estiver sofrendo alguma aflição, se perder emprego, se estiver passando por alguma dificuldade, alguma doença, é porque não é crente. Na realidade a Bíblia não diz isso, porque João aqui é um apóstolo fiel de Jesus e ele está passando por aflição. Então, a primeira lição que eu quero que você aprenda comigo é que João
nos faz sentir companheiro, igual a Ele, porque nós passamos também dificuldade quando nós recebemos de Deus o chamado ministerial. Quando nós recebemos o chamado ministerial, você pode se preparar que vem aflições, que vem dificuldade, porque não é um trabalho fácil de se fazer. Nós vamos trabalhar com gente, e quando nós trabalhamos com gente, nós vemos o tanto de dificuldade que às vezes enfrentamos. Existem pessoas com naturezas de todos os jeitos, de todas as maneiras, e é necessário que aquele que cuida do ministério, ele esteja pronto para tratar com cada uma das pessoas. Isso é uma coisa que Deus vai nos ensinando, mas que eu já queria compartilhar com você, que na visão de João aqui em Apocalipse, ele começa um encontro ali com numa revelação do próprio Jesus Cristo, estando aflito, mostrando que é nosso companheiro nesse ministério e que enfrenta também dificuldades. Olha o que ele está passando nesse momento. Ele está prisioneiro, não é? Ele está ali preso, ele está numa ilha cercado de pedras por todos os lados ali, e depois de um mar, e bem fazendo ali serviço pesado, porque os prisioneiros não faziam um serviço fácil, quebravam pedras e faziam outros trabalhos bem duros, mas nós estamos vendo que não é um momento de facilidade, um momento de tranquilidade. No ministério também existe aflições, existe dificuldade. No decorrer de toda a história que nós vamos olhar, nós vamos ver que os servos de Deus passaram por isso. Jesus nos diz assim, lá em Mateus 5, capítulo 11 e 12, Jesus diz que por sua causa nós seríamos perseguidos. Bem-aventurados aqueles que por minha causa forem perseguidos. E o cristão, ele passa perseguição desde o momento em que ele se converte. Ele passa a perseguição dentro da família, quando as pessoas não entendem a sua nova decisão de seguir a Cristo Jesus. Ele segue perseguição com os amigos, que às vezes gostam de falar que nós nos tornamos santos, que nós nos tornamos perfeitos, que nós não temos agora falhas. Eles não percebem que nós encontramos foi o Senhor Jesus como nosso Salvador, e a partir daquele momento nós temos uma fé diferenciada. Nós não nos tornamos perfeitos, nós não nos tornamos melhores do que ninguém, mas nós nos tornamos alguém que tem uma fé diferente, e que por causa dessa fé e do encontro com o Senhor Jesus, nós andamos de maneira diferenciada. Conta-se uma história que um certo cristão na China era constantemente afligido. Se você não conhece a história da China, você precisa mergulhar nos livros missionários, e você vê que lá ainda é um país fechado para se pregar a palavra de Deus. E esse cristão era perseguido todo dia, e a sua mulher, parecida com a mulher de Jó, ela dizia: olha, você sofre aflição todo dia, e esse Deus não me defende, esse Deus não age em seu favor, esse Deus não acaba com as pessoas que estão lhe perseguindo. Ele diz: olha, para mim, eu não me sinto digno de estar pedindo a Deus que faça cessar esse sofrimento, porque a partir do momento em que eu sofro aflições no ministério, eu me vejo mais parecido com Jesus. Na realidade, quando nós realmente aceitamos o ministério de Deus, nós vemos isso acontecer. Nós vemos que cada aflição que são colocadas sobre nossos ombros, elas nos fazem parecidos com Jesus e aptos a estar padecendo do mesmo ministério. Você acha que o ministério é fácil? Você olhe o ministério do apóstolo Paulo. Paulo nos diz lá que foi
chicoteado algumas vezes, que foi picado por uma serpente, que sofreu um naufrágio, que tinha um espinho na carne, ao qual ele já tinha rogado a Deus algumas vezes, e Deus disse: olha, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O ministério de ser um cristão é um ministério que traz aflições. Então, se nós aceitamos o ministério de ser cristão, nós aceitamos também o ministério de passar por muitas e muitas aflições. Jesus disse assim: se eles perseguem a mim, que vocês chamam de mestre, vocês imaginam vocês. Se eles são capazes de fazer isso comigo, vocês imaginam com vocês. Então, o servo de Deus, ele deve estar preparado para passar por muitas aflições. Quero dizer para você também que nós não nos sentimos alegres quando estamos passando por aflições, porque nós não somos masoquistas, nós não gostamos de sofrer, mas nós aceitamos as aflições porque nós sabemos que elas fazem parte da nossa caminhada com Deus. Elas fazem parte do novo ministério que nós aceitamos agora de andar com Jesus. E andar com Jesus não é fácil. Andar com Jesus nunca foi fácil. Quando Jesus começou a pregar o Evangelho, quando as pessoas começaram a se pronunciar para ir atrás de Jesus, algumas vezes Jesus disse: olha, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Jesus dizia: olha, as raposas têm toca, os pássaros têm ninho, mas eu, o Filho do Homem, não tenho nem onde reclinar minha cabeça. Quem quer servir a Deus não vai por mordomia. Quem quer servir a Deus não vai para ganhar o carro do ano. Quem quer servir a Deus não vai para enricar, como muitas pessoas pensam por aí. Algumas pessoas dizem que pequenas igrejas, grandes negócios, mas nós que levamos a palavra de Deus a sério e aceitamos o desafio do ministério, nós não sabemos que não é desse jeito. O ministério requer de nós dedicação e às vezes passar por aflição, como João estava nesse momento passando. Queria ainda compartilhar com você que, junto com as aflições, nós recebemos uma palavra de consolo. João olhava onde estava ali prisioneiro, para as águas do mar Egeu, para aquele mar bem calmo, mas o seu coração estava cheio de saudade, cheio de preocupação, porque ele sabia que longe dali existiam irmãos que precisavam ser consolados. Quando ele recebe aqui essa visão, quando ele recebe essa revelação de Deus, já é uma missão para ele escrever cartas às 7 igrejas da Ásia. Me acompanhe aqui na leitura, que a palavra diz assim: no dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreva no livro que você vê e envie a estas igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Deus estava mandando uma palavra de consolo a cada uma das suas igrejas espalhadas ali. Ou seja, Deus, na sua infinita bondade, na sua infinita sabedoria, sabendo que nós passamos por aflições, Deus nos dá uma promessa de consolo. Jesus, falando aos seus discípulos, ele diz assim: é necessário que eu vá, para que o Consolador venha. O Consolador de Deus é o Espírito Santo. Eu já compartilhei com você aqui numa mensagem que eu já perdi alguns dos meus familiares. Já perdi meu pai, já perdi a minha mãe, já perdi 2 dos meus irmãos, e que sempre, nesse momento de dor, nesse momento de sofrimento,
eu me senti amparado, eu me senti fortalecido, eu me senti forte a ponto de confortar os meus irmãos e as minhas irmãs, porque a fé que eu tenho em Cristo Jesus e a presença do Espírito Santo me traz o conforto para enfrentar esses momentos difíceis. Eu queria dizer para você que está passando por a aflição desse momento de ter perdido um parente, de ter perdido às vezes até mais de um por causa do coronavírus. Eu quero dizer para você que Deus quer consolar o seu coração, que Deus quer se fazer presente na sua vida, que Deus quer lhe dar o conforto que você precisa, que Deus quer ser a companhia, o braço forte a lhe sustentar, para que você aguente firme o momento difícil que você está passando. Esse momento vai passar. Nós vamos ter muitos momentos de alegria, nós vamos ter muitos momentos bons. É isso que Deus está mandando dizer aqui na sua palavra. Tem um texto aqui de Martinho Lutero que nos diz assim: eu nunca soube o significado da palavra de Deus até que entrei em aflição. Às vezes a aflição, ela é a oportunidade que nós damos para Deus para falar ao nosso coração. Um homem soberbo, um homem cercado de todas as coisas, é às vezes um homem que não tem espaço para ouvir Deus. Às vezes nós só damos a oportunidade de Deus nos falar quando nós estamos passando por dificuldade. Aqui eu entendo bem o que Deus está dizendo ao apóstolo Paulo, quando ele roga ao Senhor que tire o espinho da sua carne, e Jesus diz assim: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Às vezes quando nós temos tudo, às vezes quando nós estamos cercados de tudo que é bom, de tudo que é melhor, quando nós não temos nenhuma dificuldade, nenhuma dor na unha, às vezes nós não damos espaço para a palavra de Deus falar ao nosso coração. Nós precisamos às vezes de alguma tribulação, de alguma aflição, para poder ouvir a voz de Deus. João recebe aqui de Deus uma responsabilidade: escrever cartas às 7 igrejas, levando a elas o recado de Deus. Uma promessa de consolo, de que Deus estaria presente no ministério e na luta de cada uma daquelas igrejas. Porque a época em que João estava vivendo era uma época de perseguição do Evangelho. Se você não conhece a história do cristianismo do primeiro século, do que nós chamamos de igreja primitiva, saiba você que quase todos os discípulos tiveram uma morte dolorosa. Tiago foi decapitado, Bartolomeu foi despedaçado por cavalos, Paulo e Pedro foram crucificados. Muitos dos outros discípulos tiveram uma morte dolorosa, enfrentaram uma perseguição. As igrejas se encontravam em catacumbas, escondidas, porque eram perseguidas pelo Império Romano. Cristãos eram sacrificados no Coliseu, eram tentados a negar o nome de Cristo para poder conseguir a sua vida, e muitos deles deram um testemunho brilhante, porque recebiam o consolo do Espírito Santo e entregavam as suas vidas, mesmo perecendo ali o seu corpo, recebiam o consolo de Deus na aflição, porque é isso que Deus faz quando nós recebemos dele a promessa de que ele está no nosso lado. Irmão, não sei o que você está passando nesse momento, eu não sei. Pode ser que você esteja passando por uma enfermidade, pode ser que você esteja passando por privação de alimento, de algo que você precisa, mas eu quero lhe dizer que Deus se faz presente na nossa vida e que Ele usa tudo que Ele pode para nos ajudar. Ele usa pessoas, Ele move, Ele abre portas,
Ele manda o Espírito Santo estar presente na nossa vida e a gente sente o conforto da sua presença, a gente se sente forte para lutar, mas nós não estamos sozinhos. É isso que Deus está dizendo aqui na sua palavra. Deus nos dá uma promessa de consolo. Eu vou, mas o Consolador vem. Jesus, quando vai partir para os discípulos, ele diz assim: e eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus jamais deixou os discípulos desamparados. Jesus jamais deixou os discípulos sozinhos. Jesus jamais deixa um servo seu só, mesmo que pareça que momentaneamente nós estamos sem nenhuma ajuda. Lembrei agora, nesse momento que estou trazendo para você essa mensagem, de Estevão, o primeiro mártir do Evangelho, aquele primeiro que morreu lá no livro de Atos, quando começou a falar de Jesus e as pessoas começaram a então ter uma visão gloriosa do céu, e ele diz assim: Pai, não impute a eles esse pecado, não coloque neles essa culpa de estarem agora tirando a minha vida. Ou seja, um servo de Deus, mesmo no momento da aflição, ele sabe que Deus lhe deu uma promessa de consolo e que Deus é fiel para cumprir aquilo que ele nos prometeu. Um servo de Deus não pode ficar deprimido, pensando que a sua vida acabou. Um servo de Deus não pode se entregar à angústia, não pode se entregar à aflição que está passando no momento. Tem que crer nas promessas de Deus, porque Deus cumpre tudo aquilo que Ele prometeu. Queria agora que você me acompanhasse, que Deus manda um Consolador para todos aqueles que aceitam o ministério de serem seus servos. Deus manda um Consolador. Queria que você pensasse comigo agora, para saber que aquele que está ao nosso lado é bem maior do que aquele que está no mundo. Que você lembrasse da história de Jó. Jó era um servo fiel de Deus, um homem íntegro, que vivia obedecendo a Deus e que era um homem próspero. E que um dia, a Bíblia nos diz que Satanás se apresentou diante de Deus, e Deus diz assim: você vem da onde? Eu venho de andar, de rodear a terra, de passear por ela. E Deus diz assim: você viu meu servo Jó, homem íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal? E Satanás diz assim: é porque ele tem tudo do bom e do melhor, ele é um homem rico, ele é um homem próspero, tira a riqueza dele que ele te amaldiçoa. Deus então dá a permissão. Você só não pode tirar a vida dele, mas tira tudo que ele tem. Eu queria que você observasse comigo essa palavra. Deus nunca perde a sua soberania nem a sua divindade de estar ao nosso lado nos consolando. Deus permite que a nossa aflição só vá até certo ponto, porque Deus é maior do que todo e qualquer problema que eu e você estiver enfrentando. Satanás não pôde tirar a vida de Jó, por mais que ele quisesse. Sabe por quê? Porque Deus estava ao seu lado. Queria que você lembrasse ainda comigo, para você ver como Deus é divino e está ao nosso lado no momento da aflição. É que você lembrasse da história de Ananias, Azael, Misael e Azarias, que ficaram conhecidos na história como Sadraque, Mesaque e Abednego, e que foram lançados numa fornalha de fogo ardente, porque resolveram não se curvar diante da estátua de ouro do rei Nabucodonosor. E Deus estava com eles lá na fornalha. Ou seja, Deus manda o Consolador, o Espírito Santo, estar conosco em todos os momentos de aflições que nós passamos. Às vezes nós pensamos que nós estamos sozinhos. Às vezes a dor é tão grande, o sofrimento é tão intenso, que a gente pensa assim: eu estou sozinho, Deus me abandonou, Deus não está comigo. Mas Deus está conosco nos momentos mais difíceis também. Queria que você lembrasse ainda de Daniel.
que resolveu ser fiel a Deus e todos os dias continuar sua vida de oração. E no momento em que foi feito um decreto em que ele não era obrigado, que ele era obrigado a não orar a Deus, ele continuou orando. Sabe por quê? Porque ele sabia que o Espírito Santo de Deus estava presente em toda e qualquer dificuldade que ele fosse passar. No momento em que ele é lançado na cova dos leões, Deus envia um anjo, e o seu anjo fecha a boca dos leões e protege o seu servo. Então saiba que não importa o momento de aflição que você esteja passando, Deus está sempre presente ao seu lado. Deus está sempre presente no momento da angústia, e ela só vai até onde Deus permite que ela vá. Queria ainda que você observasse bem no texto bíblico a reação do consolado. João caiu de joelho naquele momento, ficou com medo e caiu de joelho. Eu queria que você acompanhasse comigo a leitura aí do verso 17, que diz assim, quando vi, caí a seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o ministério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. João caiu de joelho. João ficou temeroso. Ele teve naquele momento uma reação de medo, mas no mesmo momento ele foi consolado. É assim que Deus faz comigo e com você. É assim que Deus se faz presente na nossa vida. Deus nos levanta no momento em que nós estamos sentindo abatido, no momento em que nós estamos nos sentindo aflitos, no momento em que nós estamos sentindo a dificuldade. Nós podemos então perceber que Deus está ao nosso lado e apto a nos levantar para podermos continuar a nossa jornada. Tem algumas lições ainda que eu queria compartilhar com você, para que como Deus cumpre todas as suas promessas. Deus nos mostra aqui na sua palavra, aqui o texto que eu li com você diz que Jesus veio com um manto, e o manto qual o texto se refere é o manto sacerdotal, dizendo que Jesus continua como um sacerdote divino, intercedendo por mim e por você diante de Deus. A Bíblia nos mostra ainda que ele estava com os cabelos brancos. Não era mais aquele Jesus que esteve com os discípulos e que ressuscitou e que apareceu do mesmo jeito. Jesus agora já se mostra como aquele que adivinha um dia para buscar os seus servos, para estarmos com Ele na eternidade, para passarmos eternamente ao lado do Pai. E lá no céu, a Bíblia diz que nós não teremos mais sofrimento. A Bíblia nos diz que Deus enxugará de todo o rosto todas as lágrimas. Certa vez, alguém me perguntou como seria lá no céu, se a gente conheceria os nossos parentes, e a Bíblia nos revela algumas coisas que acontecerão. A Bíblia diz, por exemplo, que cada um de nós receberá um novo nome, uma pedrinha branca com o seu novo nome. Então eu acho que nós não conheceremos os nossos parentes, porque senão a gente conversaria das mesmas coisas e nós teríamos as mesmas lembranças dolorosas aqui da terra. Veja como nós nos encontramos, às vezes nós deixamos de falar das coisas boas uns com os outros para relembrar aquelas coisas que são ruins, e isso traria aflição no nosso coração. E Jesus diz que no céu será enxugado toda lágrima. Lá não é lugar de sofrimento, lá é lugar de louvar a Deus, de cantar: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos,
de viver em eterna alegria, no gozo celestial ao lado do Senhor Jesus, porque Ele quer consolar o nosso coração e quer nos dar uma vida sem aflição nenhuma, porque nós já teremos vencido a morte física e a morte espiritual e estaremos ao seu lado na eternidade. Então console seu coração. Está passando por dificuldade? Fique firme. Ela só vai até onde Deus permitir. E saiba que Deus mandou o Consolador para estar ao nosso lado e nos dar força em tudo aquilo que nós precisarmos. O Espírito Santo não nos abandona e Ele está conosco em todos os momentos da nossa vida. Me acompanhe nessa oração. Deixe Deus consolar o seu coração. Se sinta forte, se sinta feliz por ser um servo de Deus, mesmo passando por aflição, sabendo que o que Deus tem para você é bem maior do que o que o mundo já lhe ofereceu. Paulo diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que são seus. Que Deus abençoe a sua palavra e que o consolo divino chegue ao seu coração em nome de Jesus. Vamos orar. Pai querido e amado, coloco diante do Senhor a tua palavra, tua amada igreja, para que, ó Deus, todos aqueles que estão nesse momento se sentindo aflitos se sintam consolados. Consola, Senhor Deus, todo o coração, para que, ó Deus, todos sintam a tua presença e se sintam fortalecidos para passar pelas aflições e pelas lutas da vida. Quero colocar diante do Senhor a gratidão por o Senhor ter me falado pela tua palavra e quero mais uma vez pedir que o Senhor Deus nos dê a cada dia mais uma fé firme, uma fé sincera e revele para nós pela tua palavra tudo que o Senhor Deus quer que nós aprendamos, pois nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém.